Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal nós idealizamos para passar informações um pouquinho mais técnicas, em uma linguagem um pouquinho mais simples para que todo mundo compreenda. E também ajuda as entidades assistenciais que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para as irmãs do Toca do Assis. É um projeto muito bacana. Eu peço a sua ajuda também para dar o seu like e se inscreva nesse canal. No dia 5 de setembro, sábado, às 10 horas, a gente vai estar sorteando esse livro. Quem já está inscrito já vai estar sendo contemplado nesse sorteio, já vai estar inscrito nesse sorteio. Hoje nós vamos falar da flor de maio. Você conhece realmente essa planta? Pessoal, estou fazendo esse vídeo porque muita gente me solicitou, para falar dessa espécie. A gente vai colocar aqui alguns aspectos sobre essa cultura, essa espécie, mas a gente vai fazer mais vídeos sobre essa espécie posteriormente. Então, por favor, quem está assistindo pela primeira vez, vocês podem colocar sugestões aí, tá? Perguntas, dúvidas. A flor de maio, ela tem esse nome principalmente porque essa espécie, a Schlumberger truncata, ela floresce principalmente nessa época, finalzinho de abril, maio e até junho. O exterior é conhecido inclusive como flor do Natal porque ela floresce basicamente em dezembro. É uma espécie brasileira, tá? Foi descoberto na Mata Atlântica, especificamente nas serras no Rio de Janeiro, e hoje já é trabalhada no mundo inteiro, Eu mesmo já vi em torno de 50 tonalidades, variedades dessa espécie. Então, muitas plantas, é muito bonito, uma cactácea muito bonito e muito fácil também de cultivar. Sobre as cactáceas, a gente vai fazer vários vídeos ainda, mesmo porque eu trabalho bastante com ela na universidade, tá? E existem alguns segredos dela que a gente não dá para comentar aqui, porque senão fica muito extenso o vídeo, ok? Mas elas são plantas que fazem, na verdade, todo o trabalho de fotossíntese um pouquinho diferenciada, tá certo? Então, elas fazem a fotossíntese, mas no período noturno elas continuam trabalhando com relação a essas transformações do CO2 para a molécula de glicose. Então é um pouquinho diferente, tá, das tradicionais culturas. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessa planta, dessa cactácea, para vocês entenderem um pouquinho melhor a planta como um todo, entenderem o sistema de cultivo, de propagação. Essa espécie é uma planta epífita. O que seria epífitas? São plantas que vivem em cima de outras plantas. Então elas não são parasitas, elas simplesmente pegam carona, tá? E ficam no sombreado das árvores. Como todas as epífitas, elas têm normalmente um crescimento lento, tá certo? Então não adianta vocês tentarem ficar adubando insistentemente, tá, numa quantidade muito grande, que elas não vão responder a contento. Então são plantas que a gente tem que respeitar a sua velocidade de crescimento. Um pouquinho da anatomia dessa espécie, isso aqui que vocês estão vendo, elas são artículos. Ela seria, digamos que, caule e folha, e é aonde elas recebem a luz para fazer a fotossíntese. Esses artículos, elas são destacáveis, tá? E com elas é que a gente consegue fazer a sua propagação, a produção, tá certo? Então, é muito simples. Só que eu não vou fazer nesse vídeo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos falar um pouquinho do aspecto geral da planta
tá? E a gente fala sobre a propagação num próximo vídeo. Bom, é sobre a floração, né? É aí que a coisa pega, tá certo? Muita gente, principalmente das regiões norte e nordeste, que compra essa planta muito bonito, com muitas flores. Depois chega em casa, elas acabam perdendo as flores e custam a dar outras flores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? As flores, tá? Essa espécie, tá? Como calanchoe, né? Como crisântemo, como muitas outras espécies, elas dependem, tá? Do comprimento do dia, tá? Para ter a sua indução de flores, indução floral. Então, a flor de maio, como algumas outras espécies, como a gente já falou, ela percebendo, tá, que o período da luz, o comprimento do dia, ela começa a diminuir, ela começa a ativar toda a parte enzimática para que haja a floração. Por que eu tô com essa planta florida? Tá, praticamente agora em setembro, né? Porque essa planta aqui foi estimulado, tá, artificialmente. Os produtores fazem isso, eles conseguem fazer isso escurecendo, tá, o ambiente de produção deles. Então eles colocam lonas pretas para enganar as plantas, né, que está chegando novamente o inverno. Então assim você consegue estimular essa planta a florir. Vocês entenderam por que aí o pessoal do norte e nordeste não conseguem fazer com que essas plantas floresçam? Quando elas florescem, ficam somente com algumas flores por planta, né? Tá? É justamente isso, tá certo? Eu irei fazer um vídeo mais à frente sobre como é que você pode fazer isso, não é? Professor, então quer dizer que a minha flor do maio nunca mais vai florescer? Né? Como é que se faz para florescer? Como é que se faz para induzir a floração da minha planta? Né? Ela vai morrer? Morrer não vai, morrer não vai. Como uma cactácea é uma planta resistente, se você tiver o mínimo de cuidado, né, elas vão crescer, tá? Elas vão virar uma planta bonita, tá? Só que infelizmente florescer nas condições de norte e nordeste, né, mais para as latitudes aí de cima, vai ser muito difícil. Vai ter algumas florações, como a gente tem visto, mas muito pouco para ser uma planta comercial. Mas vamos dar uma dica sobre o cultivo em si dessas plantas, né? Vamos falar um pouquinho do ambiente, né? O ambiente, apesar de ser cactácea, né, elas foram produzidas em condições não de sol direto, tá certo? Se você não assistiu meu vídeo sobre como medir a iluminação com o celular, assista meu vídeo, vou deixar aqui no link, tá certo? Você precisa de um ambiente que tenha ao redor de 2000 lux, tá? Esse seria o mínimo, tá? Para que essas plantas consigam se desenvolver bem. Mas também não pode colocar a planta abruptamente no sol, tá certo? Porque elas já são plantas, na natureza elas ficam em troncos de árvores, né? Tá protegido pelas folhas das árvores. Sobre os substratos utilizados para essa cultura, você precisa utilizar substrato que dê uma boa porosidade, né? Nesse caso aqui, o produtor usou basicamente a fibra de coco, tá? Você pode ver que é fibra de coco praticamente puro, tá? A fibra de coco a gente fez o teste de capacidade de campo e ela deu em torno de 70% de retenção de água, né? Assista esse vídeo também, ok? Então, seria interessante vocês utilizarem substrato que tenha boa retenção de água, tá? E boa porosidade. A adubação, tá? Como eu já comentei que ela é uma cactácea, né? As cactáceas normalmente ela tem um crescimento mais lento. Só não coloque
adubo NPK tradicional nessa cultura, porque elas são plantas epífitas. Plantas epífitas, normalmente, elas não suportam a alta salinidade dos adubos. Eu utilizo duas classes de adubos, tá? Que na verdade são de lenta liberação, né? Uma eu já comentei nos vídeos aqui, o coach, tá? De adubação lenta. E outra, dentro dos adubos orgânicos também, tá? Eu gosto muito de utilizar o adubo biológico, bocashi, como você já viu em alguns vídeos, né? Tá? Dá um resultado muito interessante. A planta, apesar de ser crescimento lento, ela cresce continuamente, você vai ter resultados interessantes com relação a esses adubos. Vocês viram que o cultivo é muito simples, né? Tá? Existem mais dicas aqui sobre essa cultura como outras, tá certo? A gente vai passando aos poucos, porque o vídeo não permite, tá certo? Então vai ficar um vídeo muito comprido, né? Então, a planta é muito simples, né? Vocês podem cultivar isso aí dentro de casa, desde que você tenha essa iluminação que a gente já comentou aqui. Aproveito também, peço a sua ajuda para o projeto Fraternidade Toca do Assis, tá certo? As irmãs que trabalham na ala feminina, tá? Desse projeto, que acolhe muita gente necessitada, tá? Ajude como vocês puderem. E aproveito também para pedir a sua contribuição, clicando no joinha, inscrevendo no canal. Você pode ser sorteado com esse livro, tá certo? Vamos sortear vários livros durante o canal e você pode ser contemplado com um dos nossos livros publicados. Então aguardo vocês para o próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.